O Valdir tá meio escuro. Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Espero que tenha passado uma boa semana. Estamos juntos, que bom, que legal. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, sempre terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, a resenha raiz da televisão brasileira, discutindo, debatendo, conversando, criticando, elogiando o que acontece no mundo esportivo, foco maior, logicamente, para os clubes do Rio de Janeiro. Abrindo o programa, você já sabe, é um programa eclético, a gente dá espaço, a gente mostra o e-games, e quem sabe tudo de e-games é o Paulo Bizarro. Muito boa noite! Alô, alô, atenção! Tem Mundial inédito e é do Brasil na área. A Loud venceu no último domingo a ótima equipe norte-americana da Optic no Mundial de Valorant, o Champions 2022, que aconteceu na Turquia, trazendo na bagagem, além do título inédito, $300 mil de premiação, mais ou menos R$1,5 milhão, além das outras premiações por venda de skins e premiações que somam mais ou menos $1,8 milhão. Parabéns por esse título para a ótima equipe brazuca que arrebentou. E tem mais lounge, hein? No League of Legends, outro torneio da Raio, a partir do dia 29 de setembro. Vamos estar juntinhos acompanhando. Quem sabe a Loud não quebra mais esse tabu e traz mais esse caneco aqui para o nosso esporte nacional. Agora aquela nossa dica de games com investimento. Elemental Raiders, já disponível para PC, Xbox e PlayStation. Vem aí também na versão mobile, trazendo um grande torneio a partir de outubro com distribuição de NFTs e premiações em criptomoedas. Imperdível esse game que a gente verá agora juntos. Vamos lá, na sua tela. I can sense it. Lunaria is changing. A new evil has awakened. While old rivalries remain, conflict is inevitable. We must join forces. Raiders, unite! So Lunaria can prevail. Outra dica de games imperdível é o minigame Arena Seleção, parceria da CBF com a Garena, a mesma do Free Fire, que vai trazer engajamento da juventude com o metaverso e a nossa seleção canarinho. Ano de Mundial, você vai poder conhecer o Museu do Futebol e também jogar com seus amigos e parceiros para ver quem faz 5 gols primeiro nesse jogaço. Vale a pena conferir. Vamos lá para o metaverso, agora na sua tela. Semana que vem tem mais. Ótima semana a todos. Tchau! Tchau, Paulinho, aquele abraço. Esse quadro é maravilhoso. Agora com metaverso, óculos, é pioneiro. O Max Esporte aí, falando de games com o nosso Paulo Bizarro, o marido da Dona Ilana, curtindo. Você que gosta, mais novo aqui, a gente vai do raiz ao mais novo, todo mundo curtindo o Max Esporte, que não é
só futebol. Aliás, nós abrimos sempre espaço para esportes que são interessantes e às vezes não têm a mesma divulgação. E hoje vamos começar um novo esporte, o fisiculturismo. Os caras falam, faz pose, músculo, desenvolvimento. Eu quero saber tudo. E eu estou convidando um grande praticante aqui do Rio de Janeiro, um dos destaques na sua categoria, Raul Marques, começando hoje com fisiculturismo. Raulito, manda bala, seja bem-vindo. E aí, galera, boa noite. Eu sou Raul, sou atleta de fisiculturismo e vim falar sobre esse esporte. O fisiculturismo é um esporte que tem crescido muito no Brasil. E hoje nós contamos com atletas de altíssimo nível entre os melhores do mundo. O fisiculturismo é um esporte focado na musculação e na hipertrofia muscular. E eu, como exemplo, entrei na academia com sobrepeso, gostei do esporte, gostei da musculação e me apaixonei. E devido ao esporte, hoje eu tenho uma alimentação completamente saudável e tenho uma qualidade de vida que eu não tinha antes. Então, depois de tudo que nós vivemos nesses últimos anos, devido à pandemia, ficou mais provado que a musculação é essencial para a nossa saúde. Um forte abraço, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, Raul, eu gostei. Olha só, braço, pé, costas e tal. Eu vou fazer também categoria sêniores, acima de 60. Será? Bota meus mosqueteiros na tela, por favor, meu querido Matheus. Matheus sempre com a gente, o filho da Celinha. Que legal, hein? Gostou do fisiculturismo, Mário? Você vai praticar também? Boa noite, Mazela. Um abraço a todos os companheiros. Estou lembrando do Espadaúda lá. Gostei. Raul, nosso grande Raul. Raul é chegado, gente boa. Valdir, você faria esse movimento assim, forte? Olha, boa noite, Mazela, Jorge Ramos, Mário Silva, queridos amigos. Olha só, eu não faria não, cara. Eu acho legal os outros fazerem, mas de fazer força não é comigo, cara. Eu não nasci pra fazer força. Tá doendo até agora. Eu sabia disso. Você vai arrumar problema, Mário Silva. Vai ter que tomar um Dorflex. Raul, você tá criando, Raul, ideias aqui. O Mário fez assim, ó. Já está quase bom. O Valdir nem tenta. Mas eu soube, viu, Valdir? Viu, Mário? Que na juventude ele foi um grande campeão. Quem? Jorge Ramos. Quem? Jorge Ramos. Joga bola, toca bumbo, dança, canta, é um brilhante jornalista, apresentador e fazia também em Niterói fisiculturismo. Ele era um pé de valsa lá em Niterói. Pé de valsa. Boa noite, Jorge. Ele perdeu até a fala, olha lá. Perdeu até a fala, daqui a pouco... Vê se o teu microfone está desligado, Jorge. Não, é o meu microfone. Boa noite a todos, Mário. Boa noite, Valdir. Boa noite, né, a você, Mazela. Olha, é sonho meu, né? Realmente, isso é sonho. Nunca, né, cheguei a fazer. Acho quem faz super legal, aprecio, mas não é para a minha bola, não. Minha bola é pequenininha, murcha, então não dá para mim, não. Que isso? Ele é humilde. Um pandeirinho de vez em quando, tal. Viu? Já começou a se soltar, viu, Jorge? Né, Jorge? Né, Mário, né, Valdir? Bom, depois da brincadeira, Raul, muito bem-vindo, muito legal. Você viu que teu quadro vai dar o que falar aqui no Max Esporte. Olha só, semana agitada, semana complicada lá na Europa, Vini Júnior, mas vamos deixar para conversar com ele está chegando, o nosso querido Paulo César Oliveira, da capital da Europa, Bruxelas. Ele traz toda semana as novidades do mundo da bola lá na Europa. Fala, Paulinho, boa noite. E começa logo, sem papo furado, e o campeonato italiano? As minhas saudações, Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Jorge Ramos, Mário Silva e a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Max, como sempre nesse Max Esportes, direto de Bruxelas, a capital da Europa. E vamos iniciar com o campeonato italiano, Mazella, com grandes surpresas no fim de semana. Era a rodada de número 7. Não se esperava realmente grandes surpresas, mas elas aconteceram. A Roma de José Mourinho jogava em casa. Outro jogo também inesperado, a Inter de Milão foi a Udine e perdeu por 3-1 contra a equipe da Udinese. A Juventus de Turim não escapou da catástrofe dos grandes,
tendo sido derrotada em Monza pelo placar de 1-0. E com tantos resultados imprevisíveis, a classificação após 7 rodadas no campeonato italiano é a seguinte: lideram então o Napoli e o Atalanta tem 17 pontos. O Udinese vem na terceira posição com 16, Lazio na 4ª posição com 14, juntamente com Milan, que tem 14 pontos ganhos. Com resultados tão inesperados assim, nada mais normal do que ver, por exemplo, Atalanta e Napoli brigando na primeira posição do campeonato italiano. Valeu, Paulinho. Surpreendente realmente a resposta do campeonato italiano. Times que não têm tradição, como a Atalanta, o Napoli no tempo do Maradona, aí sim, rolava tal. O Udinese com o Zico e Edinho chegando em 4º lugar, mas são times realmente surpreendentes. Te surpreendeu, Jorge Ramos? Qual a sua pergunta para o nosso querido Paulo César Oliveira? Alô, Paulo César, que bom falar com você. Olha, há uma repercussão muito grande com relação ao chamado jogo da polêmica entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Como é que foi essa situação? O Real acabou resolvendo no campo toda essa polêmica? Teve até dancinha? Conta pra gente aí, PC. Uma semana muito complicada em todo o futebol espanhol, para não dizer na Espanha inteira, Jorge Ramos. Depois das declarações em um programa esportivo de um jornalista que, na ocasião, ofendeu Vinícius Júnior, ofensas racistas contra o jogador brasileiro atacante do Real Madrid, provocaram, então, muita polêmica. Vale também a pena dizer que as ofensas, e que não foram, obviamente, simpáticas, não têm conotação tão racista assim, se haver termos em termos de tradução para o idioma espanhol. Na realidade, o que no Brasil caiu muito mal e uma ofensa muito grave, na Espanha não é nem tão grave assim. Mas, obviamente, que era uma ofensa e deve ser a todo custo evitada. A polêmica foi então iniciada a partir destas declarações e que foram, naturalmente, um estupim para o grande competição na Espanha. A segunda posição vem então Barcelona, que fez um excelente resultado com 3-0 contra o Elche e com 2 marcados por Robert Lewandowski. Um jogador fenomenal e que a cada dia que passa me faz mais admiração a comparação absurda que no Brasil se faz com o atacante Pedro. Robert Lewandowski está há mais de 10 anos em alto nível, jogando em 2 equipes do futebol alemão, sendo artilheiro pelas 2, saindo do futebol alemão, indo para o futebol espanhol e já sendo artilheiro a 6ª rodada, sendo que tem 8 gols marcados. Ou seja, troca de uma equipe para uma outra equipe da mesma liga, sai de uma liga e vai para outra e continua top mundial. Compará-lo com Pedro é uma grande piada. Pedro tem que jogar ainda muito futebol para chegar aos pés de Lewandowski. Mas com esse resultado, esses que foram registrados no fim de semana no Campeonato Espanhol, a classificação é a seguinte: Real Madrid tem 18, Barcelona 16, com 15 pontos o Betis e Sevilha, que teve Luiz Henrique jogando meio tempo, e também na 4ª posição o Atlético de Bilbao com 13 pontos ganhos nesta 6ª rodada do Campeonato Espanhol. Eu vou perguntar. Agora, realmente, o Campeonato Italiano apareceu... Lá na Itália tem um licor chamado Strega, cujo símbolo é uma bruxa, uma vassoura. Então a bruxa me Strega deu um passeio lá no Campeonato Italiano. Mas, Paulo, me fale uma coisa, me fale da Liga das Nações, que está voltando aí, corda toda, 4 grupos mais importantes. Em que pé está a coisa, meu caro Paulo? Mário, depois de mais de 3 meses de paralisação, volta então a Nations League, a Liga das Nações. 4 equipes vão se classificar para as semifinais da Liga das Nações após as 2 últimas rodadas, a 5ª e a 6ª, que vão se realizar na quinta-feira desta semana e no final de semana que vem. Ou seja, mais 2 jogos para cada grupo dos 4 que compõem a fase A da Liga das Nações, e vão então se classificar 4 equipes, apenas o campeão de cada grupo está classificado. Os jogos mais importantes da quarta-feira vão opor a Holanda, que vai jogar na Polônia, em Varsóvia, contra a seleção da Polônia, enquanto que a Bélgica recebe aqui em Bruxelas a seleção do país de Gales. Na classificação desse grupo, a Holanda está na frente,
tem a vantagem pontual, tem já 10 pontos ganhos, enquanto que a Bélgica tem 7. Ou seja, se a Holanda ganhar o jogo contra a Polônia, fica praticamente classificada, já que no jogo inicial, no primeiro jogo da competição, a Holanda venceu a Bélgica por 4-1 aqui em Bruxelas, e aí, naturalmente, teria toda a vantagem, mesmo perdendo em casa, de se classificar. Em relação ao grupo A, que é o grupo que está a França, Dinamarca, Croácia e a Áustria. A França, surpreendentemente, está já fora da competição, tem apenas 2 pontos ganhos. A líder é a Dinamarca com 9 e a Croácia vem na segunda posição com 7 pontos ganhos. Neste meio de semana, vai então jogar a Croácia contra a Dinamarca e a França vai enfrentar a equipe da Áustria. No grupo B, onde estão Espanha, Portugal, República Tcheca e Suíça, o jogo mais importante desse meio de semana vai ser então entre Portugal e República Tcheca, jogando em Praga. A Espanha vai receber a Suíça, tem a vantagem pontual em relação a Portugal. A Espanha tem 8, Portugal tem 7 pontos, mas a final desse grupo vai ser realizada em Portugal, entre Portugal e Espanha, e aí sim a seleção lusa pode ser então a classificada neste grupo. E finalizamos então com o grupo 3 da Liga A, onde Hungria, Alemanha, Itália e Inglaterra fazem a disputa. A Inglaterra está praticamente fora, tem 2 pontos, eu posso dizer matematicamente fora. A Hungria está na frente com 7 pontos e surpreende, enquanto que a Alemanha tem 6 pontos, é a principal perseguidora, mas com a Itália ainda em condições. Por isso, a competição prevê-se realmente muito disputada. Entre quinta-feira e domingo, saem então os 4 classificados às semifinais da Nations League. Valeu, Paulinho. Essa disputa um torneio de seleções com a Copa do Mundo. Fala, Valdir. Olha, eu mandando um abraço para o Paulo César, né? Pessoa que eu admiro muito, que fomos companheiros como setoristas do Botafogo. E eu quero fazer uma pergunta para o Paulo com relação ao Bayern de Munique. O Bayern de Munique começou muito mal, mas deu a coisa não está tão complicada. Até deram uma relaxada lá, mas o momento do Bayern não é bom, hein, Paulo César? Saudações, Valdir Luiz, grande amigo, prazer imenso em falar contigo. E olha, Valdir, que situação na Bundesliga vive o Bayern de Munique, o poderosíssimo Bayern de Munique, que já está a 4, especialmente Sadio Mané, que foi a grande contratação da temporada e que até agora não vem correspondendo. No fim de semana, mais uma derrota, como disse, para o Augsburgo, e a situação complicada no campeonato, que tem a União Berlim à frente. O surpreendente União Berlim tem 17 pontos, é o primeiro. Borussia Dortmund na segunda posição com 15 pontos. O Freiburg na terceira com 14 e o Hoffenheim na quarta posição com 13 pontos ganhos. Mas apesar da situação decepcionante no campeonato, eis que houve um pouquinho de tempo para o Bayern de Munique refrescar a cabeça e tirar a foto oficial. Sabe onde foi? Foi justamente na Oktoberfest, a festa alemã da cerveja, a maior festa mundial da cerveja em Munique, justamente onde o Bayern naturalmente tem a sua sede e faz sempre, há mais de 20 anos, uma foto oficial. Os jogadores vestidos a rigor foram à Oktoberfest, que funciona entre 15 de setembro e 15 de outubro, tomaram as suas cervejas, tentaram esquecer a péssima Bundesliga que começaram a fazer e vamos ver se vai haver resultados práticos depois da descontração na Oktoberfest. É nossa última participação de hoje. Na semana que vem a gente volta com muito mais do futebol europeu aqui na TV Max, neste Max Esportes. Valeu, Paulinho. Então, depois da resposta do Jorge, para o Mário, para o Valdir e para todos nós que estamos aqui no Max Esportes, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, Repeteco, meia-noite, no oferecimento de Rede TV e Bye Bye Lixo. Vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Max Esportes. Se a garganta deixar. Até já.
Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte aqui pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. No oferecimento de RenTV. RenTV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, meu abraço para o meu amigo Espeto da Bye Bye Lixo e de Júlio Cosentino, feliz da vida com o Fluminense depois da sapatada que deu no Flamengo no último domingo. Peço desculpas mais uma vez pela voz, falar um pouquinho mais baixo, falar menos. Espero que meus mosqueteiros me ajudem aí. Beijinho carinhoso para o Daniel, o neto do Mário Silva. Bota, meu querido Matheus, filho da Celinha, grande Mateuzinho, bota a galera na tela de novo aí, por favor. Isso, para o Mário ver e ouvir o meu beijo carinhoso, fraterno, de tricolor para o Daniel, o neto do Mário Silva, entendeu? Não é o Antônio, que é botafoguense, mas fazer o quê? Nem as netas do Valdir, mas então a minha toda reverência para o Danielzinho. Bom, agora, dito isso... Só me permita claro. uma coisa, antes de você falar qualquer coisa. Mas permita uma coisa. Não diga que o Flamengo é freguês do Fluminense, porque não é. Depende do recorte. Olha só, você vai mudar a pauta. Depende do recorte, Se você pegar a história toda, o Flamengo não é freguês. Se pegar os últimos 10, 11 jogos, o Flamengo é freguês. Se você fizer o recorte das finais envolvendo Flamengo e Fluminense, o Flamengo é freguês. Depende do recorte. Só que o Flamengo tem mais campeonato que o Fluminense. Sim, mas não disputou todos na final com o Fluminense. Aí depende. O Mário, o freguês tem sempre razão, Mário. Vamos lá. Meu doce amigo. O Flamengo saiu do Fluminense. É mais novo que o Fluminense na sua sessão de futebol. O Flamengo tem mais títulos que todos nós aqui, ó. Fluminense, Vasco e Botafogo. E mais vitória. E detalhe curioso na estatística, eu estudei de propósito. O número de vitórias do Fluminense é inferior ao número de empates. Namastê. É verdade. Aí olha temos, só que eu gostei. Mas perdeu. Rapaz, mas perdeu domingo. Mas perdeu. O que eu gostei do Mário, o Mário filosofou, o Mário é um poeta, né? O Mário, ele filosofou, me lembrou aquele ex-presidente do Fluminense que depois foi trabalhar no Flamengo, que dizia, foi trabalhar no Flamengo. Aí o Fluminense saiu, o Flamengo saiu do Fluminense, mas que coisa bonita. Mário, você realmente é um poeta poeteiro. Até porque a sessão de futebol do Flamengo saiu toda ela liderada por um jogador, se não me engano, chamado Galo, um zagueiro, se eu estiver enganado, me corrija. Levou a sessão, porque o Flamengo é de 1895. Ele é anterior. Mas de Remo. Ô, Mário, me permita, eu não vou te corrigir, porque eu não acompanhei. Mas falando em correção, tem um cidadão que é metido a gato mestre, que sabe tudo, escalou a seleção do João Saldanha, no outro dia, num programa de TV, com o Clodoaldo e o Dirceu Lopes. Nunca jogaram com o João Saldanha. A seleção do Saldanha, você sabe, o Jorge sabe, o Mazella sabe, eu sei. Era Félix, Carlos Alberto, Brito, Djalma Dias e Rildo. Brito não. Brito não. Brito, Djalma Dias e Rildo. Djalma Dias, Joel Camargo. Joel Camargo e Rildo. Aí o Piazza e Gerson. Jairzinho, Roberto, Pelé e Edu. Aí o cara disse que jogava com o Dirceu Lopes, então eu jogava. O Dirceu Lopes era reserva desse time. Acho que era Rogério. Não, o Rogério não jogou. Rogério não jogou com. Eu fui, inclusive, ver a final, aquele último jogo, 31 de agosto de 69, aquele gol do Edu. Aquele já era o Zagallo.
Não, 69 era o João Saldanha ainda. O Edu 69. O problema é o seguinte: a mentira vai passando para a verdade vai passando para a mentira. Sabe como é que é? É aquela história do Feola que gritava: volta, Nilton, volta, Nilton. Ele estava do outro lado do campo. Não dava nem para o Nilton escutar. Mas mesmo o Nilton só dizendo que não dava para escutar, os caras botaram na conta do Feola essa. Então não tem jeito, não tem jeito. Mas olha só, só para olha aqui. Você tem razão. Mudamos a pauta, Jorge. Eu fui mexer com o Mário. Ele assimilou a derrota de domingo e foi se defender só porque eu mandei um beijo pro neto dele, o Danielzinho. A derrota de domingo faz parte do futebol. Você perder para o Fluminense, eu já venho dizendo isso há muito tempo. O Flamengo não vai ganhar o campeonato, que para mim já é do Palmeiras, pelos pontos que perdeu lá atrás. Perdeu um jogo para o Botafogo que tinha que ter ganho. O maior jogador em campo foi o Gatito. Perdeu ponto para Ceará, para Fortaleza, para um monte de gente. Então não tem o que reclamar. Bate palma para macaco dançar. Agora, reclama com o Marcos Braz, que foi buscar o Paulo Souza. Não vou falar o resto, porque vai daqui a pouco. Olha só, já mudamos a pauta do programa todo. Isso seria um assunto para o terceiro bloco. Vamos continuar no segundo bloco, Jorge? Então, em cima, depois desse chororô do seu Mário Silva, o negócio é o seguinte. Agora, falando um pouquinho mais sério, Certo. o Fluminense, em 2008, a distância da semifinal para a final da Libertadores foi quase um mês, foi grande. E o Fluminense estava numa batida ótima, e essa parada, eu acho, que prejudicou. O mesmo, de certa maneira, vai acontecer com o Flamengo, que tem decisão seguidas da Copa do Brasil e tem o próprio Campeonato Brasileiro. Você acha que esse hiato existente da semifinal para a final da Libertadores pode ser um diferencial positivo ou negativo ou não influencia em rigorosamente nada? Olha, eu acho que pode influenciar sim. Eu acho que essa questão, e ainda mais porque a final da Libertadores é um jogo único. E isso é um problema, porque o Flamengo é uma equipe muito boa. E é difícil o Flamengo jogar duas partidas mal. Né? Não é que tenha jogado mal esse último jogo diante do Fluminense, mas... Jogou até bem, eu achei. O Fluminense que foi muito bom, na realidade. O Fluminense merece todas as reverências por causa dessa partida. Mas por ser um jogo só, Mazella, eu acho que é sempre perigoso. E a equipe do Atlético Paranaense também já cresceu de produção, há todo ali um envolvimento em relação a esse jogo, como jogar. As equipes estão aprendendo a jogar contra o Flamengo. O Flamengo, com o seu time titular, Mazella, é uma equipe realmente acima das outras. Mas quando perde ali o Arrascaeta, né, até um Everton Ribeiro, ela fica uma equipe mais parelha com outras equipes. Eu acho que o grande diferencial, inclusive nessa última partida contra o Fluminense, a saída do Arrascaeta foi o jogador que mais chegou na cara do gol do Fábio, goleiro do Fluminense. A saída dele foi ruim para o Flamengo, né? E o Fluminense se aproveitou muito bem dos espaços, né, que aconteceram e conseguiu fazer a vitória. Portanto, a minha opinião é essa. Eu acho que é um jogo extremamente perigoso, mas o Flamengo é favorito. Diga, Mário. Não, com relação aos que respeitam a opinião do Jorge, claro, a saída do Arrascaeta me parece já prevista, porque ele vem saindo nos últimos 3 jogos, em virtude de ele estar com problema no pubis, que é um negócio sério, e que eu não sei como é que vai ser na seleção uruguaia, isso preocupa. Com relação à parada, a parada é para todos. Todos vão parar. Todos. Tanto o Atlético Paranaense, quanto o Flamengo e quanto o Corinthians. O Corinthians está é a final da Copa do Brasil. O Corinthians domingo, perdeu para o América Mineiro com o time de reserva. O Atlético Paranaense também poupou. E o Flamengo botou o time principal no jogo que valia 6 pontos. Então, acho que a parada tanto pode prejudicar ou ajudar a todos. Agora, tem que haver o seguinte, tem que haver uma situação de quem está bem e quem não está. No caso do Arrascaeta, ele não vem, ele vem
sentindo alguma coisa. Tanto que ele sempre saiu. E ele, quando sai, faz a diferença, porque realmente ele desequilibra, né? Ô, mas ela concordando com o Mário e com o Jorge em dois aspectos. O Jorge, eu concordo quando ele fala que um jogo único é complicado. E o Filipão não é bobo, hein? Ele está preparando. O Flamengo tem 2 jogos decisivos na Copa do Brasil antes da Libertadores. Pode ter desgaste, pode ter contusão, tem uma série de situações. E o Atlético Paranaense está com foco nesse título, que é o encerramento de carreira do Filipão como treinador, vai virar coordenador e quer tudo. Então, no jogo de domingo já preservou, tanto é que empatou com o fraco Cuiabá de 2-2 dentro da Arena da Baixada. E com relação ao Arrascaeta, eu concordo com o Mário. O grande problema que o torcedor do Flamengo tem que ficar preocupado é que esses 2 jogos da seleção uruguaia não valem nada. E ele pode voltar pior. Se eu voltar ao tempo, eu vou me lembrar do Gatito, que saiu mais ou menos daqui, foi jogar na seleção do Paraguai e ficou 1 ano e 7 meses parado. Claro que a gente não deseja que aconteça uma contusão do Arrascaeta, mas se ele está com o problema no pubis, o bom senso lá do cidadão do Uruguai lá, seria cortar ele. Ou o Flamengo pedir para não utilizá-lo, porque esse negócio de amistosos, data FIFA, não vale nada, não vale rigorosamente nada esse negócio de data FIFA. Fala, Jorge. Ô, Mazela, só para vocês analisarem aí também, o Mário falou sobre a questão do time titular, porque precisava jogar. O Flamengo, o técnico Dorival Júnior, apesar de toda essa campanha que ele faz, ele foi extremamente criticado porque jogava com o chamado time alternativo, né? E ele veio com o time principal nessa partida. Ele podia vir até com o time alternativo, porque a distância já era muito grande diante do Palmeiras, mas não, ele foi muito pressionado e jogou com a Arrascaeta, forçando o Arrascaeta até uma possibilidade de uma contusão. Então tem mais do que simplesmente a questão de poupar, tem a questão da pressão muito grande dos torcedores e também da própria direção do Flamengo. Os caras ali ganham uma fortuna para jogar, não é para ficar no banco. Olha só, mas ele não, Jorge, mas ele não toma essa decisão sozinho. Não, eu acredito que ele tome essa decisão. Ele toma de acordo com aquele médico boleirão que entra em campo para dar abraço ao jogador. Não, ele toma de acordo com o fisiologista. Eu sei, a pressão é grande. Torcida, da direção. Olha só, se ele bota o time reserva, leva a cacetada. Se ele não bota o time reserva, a cacetada também leva. No caso do jogo com o Fluminense, no domingo passado, era um jogo que ele tinha 6 pontos disputando e tinha o Palmeiras que cortou um dobrado para jogar com o Santos. Aliás, o Palmeiras vem batendo na trave para perder um jogo. Porque ele contra o Santos foi um desespero. Pode ficar tranquilo que ele vai perder dia 3 de outubro. Botafogo. Agora, pode ficar tranquilo. Aí eu repito, Corinthians, já que nós estamos falando de Flamengo. Corinthians e Atlético e Flamengo vão ter o mesmo espaço de descanso e de trabalho. Agora, eu, como analista, esquece que eu sou Flamengo, como analista, o perigo do jogo é ser um jogo só. Que num erro você pode perder a partida. Como o Flamengo perdeu para o Palmeiras, o jogo estava assim, caminhando para os pênaltis e o nosso André perdeu aquela bola e gol. Agora, time por time. Não, eu concordo com você. O Flamengo é melhor do que o Atlético Paranaense. Agora. Não, foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Agora, ainda falando de brasileiro? Já com o Corinthians, Valdir, a coisa muda de figura. É outra coisa, claro, são 2 jogos. São 2 jogos. Claro. Vai ter um sorteio. Onde é que vai ser o primeiro? Mas o primeiro o Flamengo ganhou de 3 Mas foi aquele jogo. Cada jogo, né, Mazela? É uma história. Diria o Amaral. Mas só um detalhezinho para vocês vão falar rapidinho. Vocês podem completar o raciocínio. Está em cima da hora para fechar o bloco. Já a gente falou de. Só para fechar rapidinho. Só que o Atlético só tem um jogo decisivo e o Flamengo vem de uma batida de 2 jogos de decisão contra o Corinthians na semana seguinte. Cara, é complicado isso, Mário. É complicado. Ele tem 12, olha o tempo, pode fechar. 12 e 19. Deixa eu só... O jogo é 29, 10 dias de diferença.
Dá para descansar. E tem um detalhe, não podemos esquecer o Internacional, que ontem ganhou de 2-1 e já está com 49 pontos. Ele é hoje o segundo colocado, o Fluminense é o terceiro, o Flamengo é o quarto. 8 pontos do Palmeiras, Juiz. Do Palmeiras e o Fluminense. E galgou a segunda posição. Mas fica tranquilo, que também vem jogar com o Botafogo, é outra pancada. Pode ficar tranquilo. Só para rapidinho, a última rodada é Internacional e Palmeiras. É a última rodada. Tá bom. E agora é o último tempo, estourou. Daqui a pouco a gente volta com a reta final do Max Esporte. Espero que vocês estejam gostando, sempre no oferecimento de RenTV e de Bye Bye Lixo, Dr. Mário Silva, Dr. Valdir Luiz e Dr. Jorge Ramos aqui com vocês, porque o Rio, com tosse ou sem tosse, rouco ou não rouco, corre para Marques! Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, aqui pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, discutindo, debatendo, conversando, criticando, elogiando, nessa resenha raiz da televisão brasileira. Sempre, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Olha só, RenTV. Comprar para quê? Aluga. É muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa, o melhor saco de lixo do Brasil. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí. Peço desculpas mais uma vez, gargantinha meia arranhada. Quero mandar um abraço para o meu amigo Paulinho Carioca, ponta esquerda, campeão pelo Fluminense, que me ligou. Mas atropelamos o time do Espeto, do Bye Bye Lixo, que é um grande rubro-negro. Aí, Espeto, até o Paulinho tirando onda, eu também tirando onda com você. Já tirei onda com o Mário Silva, eu e o Danielzinho, o neto dele, e o Júlio Consentino também, rindo à toa, de orelha a orelha. Meu abraço para o José Eduardo Magalhães, grande tricolor, nosso Dudu. Fala, Dudu! Aquele abraço, irmão. É isso aí, nossa querida Adriana, firme e forte. Beijo, Adriana. Vamos em frente. Olha só, alguns assuntos aí, antes de voltarmos a falar dos clubes do Rio de Janeiro, eu queria destacar, bota a galera na tela de novo aqui, meu querido Matheus, o filho da Celinha, lá da TVE, minha colega, minha amiga, da TV, no tempo de TV educativa, agora virou o quê? TV Brasil agora, é isso aí, TV Brasil e tal, é isso. Até esqueci, me aposentei de lá e esqueci o nome da televisão. Isso acontece com as melhores famílias. Enfim, olha aqui, ó. Campeonato Brasileiro, comemorar gol é complicado. Alguém quer falar que o Pedro Raul fez o gol no Bragantino, botou a mão aqui na orelha, levou o cartão amarelo. Imagina quando Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, Djalminha e outros tantos faziam gols e zoavam a torcida. Hein, Valdir? O futebol tá muito chato, sabia? Muita frescura, muito mimimi, sabe? Muita coisinha, você não pode comemorar gol. Você quer fazer uma jogada de alto nível, dar uma caneta, ou dar um chapeuzinho, ou dar cartão amarelo, que é deboche. Então, o Garrincha, Pelé, Júlio César Urigueri, esses caras que, sabe, somente os Garrincha, que é um jogador que fazia fila. Como é que pode? Esses hábitos estão acabando com a leveza, com a beleza do futebol. O futebol está muito mimimi, não pode provocar ninguém. É cartão para isso, é cartão para aquilo. Arbitragens horrorosas. Olha, é um negócio que está... Sabe, a arbitragem no Brasil é um negócio desagradável. O que esse Klaus fez domingo no Fla-Flu, conseguiu desagradar os dois, e ainda por cima, não conhece o jogador, porque quem fez o gol do Fluminense, Klaus, quem fez o gol foi o Natan. Repete comigo, Natan, você é muito enrolado, rapaz. Você tinha que arrumar outro jeito para apitar futebol e vai para a Copa do Mundo, hein? Aquele Sávio Pereira Sampaio que operou o Botafogo,
ficou 15 dias de fora, agora está aí apitando. Quer dizer, a CBF, a Comissão de Arbitragem, como diria aquele apresentador, é uma vergonha. Olha, eu tiro onda. Fala, Mário. Mas é o seguinte, o Parreira, que em um momento não muito feliz, disse que o gol era apenas um detalhe. Lembrando a ex-ministra que falou, o povo é apenas um detalhe. Lembra disso? O problema é que não é. Dinheiro, O gol é um detalhe. O gol é o gol. Se não tiver gol, não tem vitória. O pessoal vai para o estádio, vibra com gol. Então, bolas, como é que você vai coibir a comemoração do raio do gol? O cara fez assim, fez assado, não tem jeito. Aquilo é subjetivo. Ele faz aquilo pro filho. Aí ele está chamando o quê? Alguém de burro? Peraí, gente. Aliás, não é só o futebol que está chato. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Está chato viver em algumas coisas. Sabe como é que é, Marcelo? Tem umas coisas meio malas. Mas meio malas, realmente. O mundo mudou, Jorge. O mundo mudou. Não, na verdade, eu concordo com o Mário, concordo com o Valdir. Eu acho que a mediocridade impera, né? Porque há um controle tão grande em tudo, né, que vira mediocridade, porque as pessoas não podem fazer mais nada. Porque tudo há uma patrulha, há um patrulhamento. Então, isso leva a exageros e omissões. E isso leva ao que eu chamo de mediocridade. Hoje vivemos um mundo medíocre. O futebol não está atrás. Está nele. Infelizmente, está nele. Isso. É exatamente isso. Então, muito chato. Sabe o que parece, Jorge? Tem um filme famoso, Invasão de Corpos. É um filme de ficção científica. Quem não viu, procure ver. Que as pessoas são invadidas por extraterrestres e que muda tudo. Está parecendo... O senhor está chato. Você não pode falar nada, você não pode olhar nada, você não pode ver nada. Eu vou plagiar, vou adaptar, uma licença poética, Nelson Rodrigues. O mundo será dominado pelos medíocres. Ele não falou medíocre, falou idiota, se não me falha a memória. É verdade. Mas não que eles sejam melhores, eles são muitos. É a maioria. Então, tem razão. O que acontece. É o que acontece. Ele chamava de idiotas, os idiotas da objetividade. Pô, os caras estão muito chatos, vão dominar o mundo, vão dominar o mundo. Porque tem mais. Olha só, outra coisa está tendo muito mais, expulsão no Campeonato Brasileiro, expulsão. Esse ano, o Brasileirão de 22 bateu um recorde, 83 expulsos. No jogo de ontem do Atlético com o Internacional, não tivemos expulsão. Então, o Atlético está caindo, descendo a ladeira, o Internacional, o segundo colocado, 8 pontos do Palmeiras. Valdir, por que tanta porrada, por que tanto cartão? Olha só, Mazela, eu vejo, não é uma implicância não, mas é a realidade, porque nós somos de uma geração, eu, você, o Mário, o Jorge, a geração nobre do futebol, 70, 80, 90, que você tinha grandes hábitos, grandes jogos. Hoje, o jogador do Fluminense, ontem, o David Braz, foi expulso no banco e deu uma declaração no final do jogo preocupante. Ele falou, ele me expulsou porque eu fui depois contra um árbitro que parou, que é amigo dele. Ele me expulsou do nada. Eu acho que tem que ser apurado. Tem que chamar o David Braz. O TJD não vai fazer nada, SJD, porque vive as expensas da CBF. Tem que chamar o Bonitão, vem cá. Por que você falou isso? Quem foi o cara? Então, muitos cartões, porque o banco xinga, os jogadores xingam, porque eles vêm facilidade, eles não vêm comando. Então, quando não há comando, falta o respeito. Então, o excesso de expulsões, se você analisar bem, uma ou outra com jogo violento. A grande maioria por tumultozinho, porque fragilidade da arbitragem. Eu coloco na conta da fragilidade da arbitragem no Brasil. Primeiro que não tem critério. Né? Não há critério na arbitragem. Essa palavrinha, vamos ficar 10 anos falando aqui e não vamos achar. É critério e calendário. Calendário ele discute todo ano e ele não conserta. E não tem critério. Segundo, tomando por base o Fla-Flu sensacional, a vitória monstruosa no Fluminense por 2-1. Não, venha com deboche.
Não venha com deboche. Não é Não deboche. venha com Ele deboche. Não venha com deboche. Ele expulsou o cara errado. Era para expulsar o Felipe Melo. Ele expulsou o Manuel, que tinha que ir para o céu. Ele não precisava expulsar o jogador do Fluminense e o Everton Cebolinha. Caio Paulista. O Fluminense fez um gol legítimo, uma malandragem da cobrança de falta. Eu já vi 10 vezes o juiz mandar parar e dizer que só quando eu apitar. Ele trocou o nome do raio do jogador do Fluminense que fez o gol. Ele deu um pênalti discutível, não deu, enfim. E ele vai para a Copa do Mundo, amigo. Ele vai para a Copa do Mundo. Aumentou a Só expulsão, complete a aumentou... frase, Mário. Dever de casa. Ele deu um pênalti discutível e não deu o que foi pênalti claro, vergonhoso. É isso que quer dizer? A favor do Fluminense e não deu um a favor do Flamengo, porque o Gabigol foi empurrado. Você não pode medir. Começou. Você não pode... Começou. Peraí, você não pode... Peraí. Visualiza comigo, visualiza. Tá andando o Jorge Ramos na rua, na praia, e eu venho por trás dele e faço assim com a mão nas costas dele. O que é isso aí? É um cumprimento de colega. Oi, Jorginho, tudo bem? Você no meio campo ele dava, Mário. Você no meio campo ele dava. Falta. Ali eu acho que é uma coisa de uma interpretação ali. Eu não achei que foi pênalti. Agora, por exemplo, no lance da penalidade do Santos, né, que ele acabou falando que foram os dois que fizeram, eu achei que ali poderia também não ser dado também, não. Ali é uma questão interpretativa. Agora, no Caio Paulista foi claríssimo o pênalti. Foi pênalti. Claro. Foi. Sabe por que ele não deu? Porque ele é Madalena arrependida. Porque ele ficou preocupado com aquele que ele deu, aí não deu o que foi. Deu uma compensação. Não existe compensação em arbitragem, Marcelo. Você não lembra que você não era nascido ainda? Em dado momento, contrataram árbitros ingleses para o futebol carioca. Vieram uns 4 ou 5 ingleses. Todo jogo tinha 3, 4 pênaltis. Empurrou pênalti. Banda pênalti. Aí mandaram os caras embora. Disseram que os caras estão mandando a gente embora também. Estão mandando a gente embora. Que bom programa. Também. Valeu. Que peninha. Que pena. Não deu nem para falar da grande vitória do Botafogo. Não falamos do Botafogo, não falamos do Fluminense, falamos do Flamengo, basicamente. Eu estou perdendo a voz. Do Vasco. Não, o Fluminense fez. O Fluminense foi falar um pouquinho. Reboque. Olha só, vamos falar do Vasco que joga amanhã. Vasco joga amanhã. Cruzeiro e Vasco, 9 da noite. Tudo curto, hein, Valdir? Como diria Marco Aurélio. Vocês dois sabem bem disso, Jorge e Mário. Para os três, como diria nosso Visão, em 30 segundos. 30 segundos, Vasco da Gama e Cruzeiro no Mineirão, 9 horas. Fala, Valdir, olha só, com você. Rapidinho, os 30 segundos cronometrados. Quais entradas do Egnaldo e do Marlon Gomes? O Vasco fez uma boa partida contra o time do Náutico. Vai fazer um jogo duro amanhã, mas acho que dá para trazer pelo menos um empatezinho para depois decidir com o Londrina na quinta-feira que vem. 30 segundos, Mário Silva. Você fecha o programa que você é equilibrado, Jorge. E é o mais velho. Lembrando que o Vasco é o Rio no campeonato Série B 0-0. Olha, eu acho um jogo muito difícil. O ponto de equilíbrio do programa. Olha, eu acho o jogo muito difícil para o Vasco. Acho que o Vasco não ganha, porque o Cruzeiro pode garantir matematicamente a classificação. Muito complicado. E só para fechar, eu achei que o Botafogo fez uma vitória importante, só que eu acho o seguinte, tem que arrumar ainda a segunda bola, que está muito atrás. E o artilheiro, que é bom artilheiro, né? O Tiquinho, fez o gol, isso dá tranquilidade. É isso aí, rapaziada. E o Eduardo também é um baita jogador de meio campo. Zona, os dois botafoguenses estouraram o programa. Jorge de Bonet vai puxar a minha orelha. Até Jorge Ramos pisou na bola agora. Em nome de Jorge Ramos, Valdir Luiz,
E Mário Silva, o novo fisiculturista do programa. Valdir Luiz quase com tosse, quase acabando com o programa. Jorge Ramos foi campeão de fisiculturismo. Muito obrigado pelo carinho. Eu sei. Deixa eu acabar o programa, gente. Deixa eu acabar o programa com muita alegria. Depois eu falo. Depois você fala. Obrigado pelo carinho. Obrigado. O programa é bem descontraído hoje. Tudo que foi discutido na pauta não foi cumprido, ou não sendo o primeiro bloco, foi tudo diferente. As reuniões ficaram para lá de ultrapassadas, está tudo bem. A gente muda tudo, mas importante. Muita, total. Que você em casa tenha gostado do Max Esporte de hoje. Semana que vem, 8 da noite, Repeteco, meia-noite, mais uma edição do nosso programa, sempre no oferecimento de REN TV e de Bye Bye Lixo. Lembrando, depois do jogo do Vasco da manhã, quase 10 dias parados sem futebol. Se cuidem, a maré não tá para peixe. Mário, um beijo. Valdir, um beijo. Jorginho, um beijo. E um beijo para vocês em casa que estão sempre com a gente há 3 anos no ar com o Max Sport. Mateuzinho, um abraço. Manda um beijo para a Celinha também. A gente se vê semana que vem aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max.